Eu faço a introdução dessa nossa roda, mesa de conversa, por isso essa mesa aqui, porque é uma mesa de conversa, um tempo de mesa, em que a gente abre o coração. Algumas surpresas surgem. Ontem eu ouvi uma surpresa da Érica. Quem não sabe, depois pergunta para ela. Mas foi bem legal. Hoje nós vamos falar sobre mulheres femininas. E amanhã felizes. Ah, hoje é feminina? Hoje é feminina. Fortes, femininas e felizes. Então, hoje nós vamos falar sobre mulheres femininas nesse contexto. E eu quero dar uma abertura aqui para vocês, para a gente acalmar o coração e sintonizar os canais aqui, não só com vocês, mas também com as duas, que daqui a pouco elas vão se apresentar. Então, hoje a gente se reúne não para debater, porque o tema é feminina, né? Eu não vou tirar o sutiã. Não pretendo. Não pretendo. Não. A gente se reúne para debater o que o mundo diz que uma mulher deve ser. A gente se reúne para lembrar o que Deus diz sobre quem nós somos. Nosso tema, Mulher Feminina, Essência e Graça, e já quero começar te livrando de 2 pesos. Primeiro, femininidade não é performance, ok? Não é performance. Não é sobre roupas, maquiagem, tom de voz, ou se você sabe cozinhar, passar e lavar. Não vou falar sobre isso. O mundo transformou feminilidade em figurino, mas Deus criou como essência. Guarda no seu coração essa palavra, essência. Criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Existe uma beleza, uma força e uma delicadeza que só nós, como mulheres, carregamos. Não é fraqueza, é projeto. Nessa big picture, e tem alguém aqui hoje fazendo essa big picture, é Deus quem assina. Hoje quem vai assinar vai ser você, tá, Claudinha? Então, e o outro item, o outro tópico, eu falei sobre 2, feminilidade, e o segundo, a graça. Graça não é fraqueza. Nós não somos mulheres fracas, como vimos ontem, mas somos mulheres cobertas da graça. Graça é favor imerecido, mas também é poder para ser quem Deus te chamou para ser. A mulher virtuosa de Provérbios 31, tem braços fortes, 31, 17. Abre a boca com sabedoria. Provérbios 31, 26. Ao mesmo tempo, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Ela é forte e é graciosa. Ela trabalha e ela descansa. Ela edifica e ela deve ser uma mulher que se cuida. Isso é essência vivida pela graça. Ela não é uma mulher relaxada nem relapsa. Por que falar disso hoje? Porque mulheres fortes, femininas e felizes. Porque vivemos uma cultura de extremos. De um lado, a mulher que precisa provar que dá conta de tudo sozinha. Do outro, a mulher que foi ensinada a se anular para ser santa. Aquela que toca o piano, que educa os filhos e que faz crochê. E não que nós não façamos isso. Eu faço crochê, tá, gente? Eu amo crochê, mas não é só sobre isso. Os 2 caminhos roubam nossa essência. Nos esticam. O que nós devemos, então, buscar? Jesus nos devolve a nossa essência. Ele olhou para a mulher do poço e restaurou a sua identidade. Olhou para Maria e honrou sua escolha
de estar aos pés de Cristo. Olhou para mulheres como nós, olhou para mulheres que seguiam e os chamou para discípulas. Somos nós essas mulheres. Nesse tempo de mesa, nós vamos lembrar que antes de sermos mãe, esposa, líder profissional, nós somos filhas. Diz para aquela que está do seu lado, nós somos filhas amadas. É para falar sobre isso que nós nos reunimos agora nessa tarde. É para entender que a graça não é desculpa para fraqueza, é poder para viver a nossa essência sem medo. Então, diante de tudo isso, o que eu tenho a dizer? Salmo 121, 2. O teu renovo vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje, que Ele te renove na sua essência. Então, vocês estão preparadas? Como diz a minha amiga Aline lá de Israel, eu sou amiga da Aline. No Instagram. Bora começar. Vocês estão preparadas? Bora lá começar. Começa aí, Karina, se apresentando. Bom, para quem não viu a apresentação de ontem, eu sou a Karine, eu sou psicóloga, e já começa o que é fácil, né? Vou mudar isso, vou mudar. Eu sou a esposa do Márcio, que está ali atrás, mãe de Luca e de Pedro, que estavam aqui de manhã, mas já foram, 2 adolescentes. Hoje eu atuo como consultora organizacional. Eu sou professora, sou mentora, sou coach, estou muito ligada a esse mundo corporativo, desenvolvendo lideranças. Acho que é isso. Resumo nisso. Tá bom. Isso. Parece que não sabe. Agora. Foi. Sou Érica Oliveira, casada com Antônia há 25 anos, mãe da Júlia, Alberto e Luísa. Já contei que começamos tudo rápido, você assiste depois, vai terminar, depois assiste depois, que nós não vamos entrar nesse assunto. Mas tenho o prazer de ter a vida mais legal que você poderia ter no mundo, que é viver para contar para as pessoas quem Jesus é e animar as pessoas a viverem isso, não só num lugar, mas em muitos lugares do mundo. Eu moro no temor do Senhor. Eu compartilhei meu contato com minha irmã querida que veio pedir. Aí eu mandei, eu falei assim, tem 4 números de telefone. Eu falei, é só o primeiro, tá? Os outros você esquece, eu tenho que até mudar. Porque eu já morei em muitos lugares, mas eu acho que eu sou uma filha amada de Jesus. E isso o CL me ensinou. Aliás, já fiz CL e indico. Imperfeita, mas que sou alvo da graça. Então é isso aí. Só ele que ela fez, deve ter sido o grupo de passos. Grupo de passos, fiz esse. Fez esse, tá bom. Porque o Celebrando a Restauração, ele tem alguns braços. O grupo de passos é um deles. Um deles. Só para falar, então eu vivo hoje, sou pastora na Vida Church em Orlando, mas já morei em Luxemburgo, Madrid, tem igreja no Porto, na República Dominicana, Haiti, então estou all over. Do Brasil para o mundo. Então vamos lá, começar com as nossas perguntas para as nossas amigas aqui. Hoje, como eu já dei essa abordagem inicial, nós vamos falar sobre essência e graça dentro de mulheres femininas. Quem vai começar? Pode ser você, Érica. O mundo diz que ser feminina é fraqueza. À luz da Bíblia, o que Deus tem te ensinado sobre feminilidade? O que realmente é para você? Eu acho que feminilidade, não sei se eu consigo colocar o que é. Posso trocar sua pergunta e falar o que não é? Então, feminilidade, eu não sou determinada pelo que eu visto, pela mesa aposta que eu faço, pelas minhas habilidades de cozinha, de externas. Eu acho que a essência da feminilidade é saber o que o Senhor me chamou para fazer e que eu não preciso disputar lugar com isso. Então, eu acho que um problema do feminismo e da feminilidade é como se a gente tivesse que provar para alguém o que a gente é. E, na verdade, eu não preciso provar. O próprio Senhor me diz quem eu sou.
Então, a minha identidade não está no que as pessoas acham que eu sou ou acham que eu deveria ser, mas, pelo contrário, é uma amostra muito clara, a partir da palavra de Deus, de me mostrar a minha realidade. Eu gosto de dizer que a palavra de Deus é como um espelho, quando a gente vai tomar banho e aí você está no espelho sem roupa, sem filtro, sem nenhum artifício externo, e a palavra de Deus vai te mostrar a realidade de quem você é. Então, eu não acho que a gente é melhor ou pior por ser mulher. Eu acho que nós somos mulheres amadas ou pessoas amadas por Deus, filhas amadas, e que somos pecadoras e precisamos da graça de Deus e que tem características que são complementares ao que os homens têm. Então, eu não preciso ser o que um homem é, porque eu já sou o que o Senhor fez para ser. E também não vou conseguir atender expectativas de nenhum lado. Nem de um lado que quer que eu seja extremamente feminina, rosa da florzinha, né? no exterior, e nem do que fala, não, você tem que ser muito forte, não pode fazer, eu posso fazer tudo o que o Espírito Santo me dá autoridade, autorização para fazer naquele momento, porque tem hora que ele vai falar, não é para fazer. E aí é pecado não, mas o Senhor só não falou que era. Então, é entender quem eu sou em Cristo. Não o que as pessoas esperam que eu seja uma sociedade extrema de um lado ou de outro. Eu não sou o que as pessoas acham, eu sou o que o Senhor diz que eu sou através da palavra dele e da atuação plena do Espírito Santo. E aí eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso ser a Dolly. Eu não preciso ser a outra influencer cristã que veste do jeito X e que aí eu preciso me encaixar na caixinha de ninguém. Acho que a feminilidade, de acordo com a palavra de Deus, é ser quem ele chamou a gente para ser na Érica. Na sua identidade. Na minha identidade. Ela não é uma réplica de ninguém. Mas tem um jeito que Jesus me fez, né? Ok. E você, Karina? É duro tudo lá da pastora, né? Para! Como eu falei, quem estava lá no auditório, eu não sou pastora, não sou filha de pastora, e não cresci na igreja, né? Então é legal te ouvir. E você tem uma leveza que eu não tenho, entendeu? Não sei, vamos ver. Eu passei por um processo de descoberta. É legal te ouvir, né? Assim, o que Deus quer, e eu fui descobrindo, vivendo, né? Como eu falei para vocês, eu não cresci conhecendo e sabendo o que Jesus queria de mim, ou como eu deveria ser, ou o que ele esperava de mim. E crescendo no mundo corporativo, né, no mundo duro, onde a mulher tem que se provar todo dia, né? Eu trabalhei no segmento financeiro, então o que eu via de mulheres não era um espelho que eu queria ser, né? Mulheres duras, muito masculinizadas até para conquistar espaço, mas querendo ou não, eu tinha que ser dura nesse aspecto ruim, né? E foi um processo. Óbvio, depois que Jesus me encontrou, eu passei por esse processo, né? Assim, inclusive em casa, o Márcio está aqui, né? Assim, em casa, antes da minha conversão, os papéis eram trocados. Eu era que saía para trabalhar, o Márcio tinha empresa, tinha tempo mais livre, e ele ficava com as crianças, ele ia no supermercado. E chegou um momento que isso virou crise em casa, naturalmente, né? Assim, porque estava ocupando um espaço que não deveria ser o meu, e ele ocupando um espaço que não deveria ser dele, né? E eu tive um processo de revelação mesmo de Deus. Ontem falei rapidamente, mas foi num momento que, e esses momentos que chamam a gente na igreja, hein? Agora estou começando a entender que foi num momento assim, para falar numa reunião de mulheres na outra igreja que eu congregava, que eu comecei, Senhor, o que você quer, né? Eu faço esse processo, eu seja instrumento. E ouvindo algumas pregações da Helena Tamiri, e eu estava gostando muito do que eu estava ouvindo, né? Porque ela estava desconstruindo aquela coisa da mulher submissa, o que é ser mulher submissa, o que não é, né? Uma pastora falando. E eu fazia isso caminhando. No meu prédio tem uma ciclovia, né? Ouvindo. E aí, quando eu terminou a caminhada, eu sentei na grama. Falei, vou sentar aqui um pouco. O solzinho estava batendo. E Deus começou a me descascar. Descascar com muito amor, na verdade. Me descascar, porque eu comecei a chorar. E ele me mostrou a mulher que eu estava sendo. A mulher que eu não queria ser.
que é o que eu não deveria ser. E eu chorei muito, e foi um descortinar. Eu não sei explicar, foi meio sobrenatural mesmo. Descortinou assim, eu subi, o Márcio estava sentado, eu ajoelhei e falei, me perdoa pela mulher que eu tenho sido. E daquele dia, ele está ali, não me deixa mentir, deixa mentir, não deixa mentir, não deixa. As coisas começaram a mudar, né? Então, eu comecei a ir para esse lugar do que é ser esse feminino na minha vida, em casa, e as coisas começaram a ir para o seu lugar. É um testemunho, né? Então, e acho que hoje, descobrindo o que é ser filha amada de Deus, né? O que é ser mulher que trabalha, mas que também quer ter espaço para ser mãe, para ver 2 adolescentes, né? Que uma das minhas escolhas de sair do mundo corporativo foi pelo menos ter tempo com 2 filhos adolescentes, né? Conhecê-los um pouco mais, ser mãe, que eu ainda falo que é difícil, é muito mais fácil trabalhar, muito mais fácil para mim, né? E arrumar trabalho. Então eu estou nesse processo, né? Já é mais curada, mas ainda acho que num processo de cura mesmo. Diante do que eu vi de vocês, existe ainda um preconceito, tanto dentro do mundo corporativo quanto do mundo eclesiástico. Sem sombra de dúvidas, vocês reconhecem isso no dia a dia. Inclusive, a IBMA, ela foge um pouco, e a sua igreja também, de colocar no púlpito uma pastora, né? Então, diante disso, diante desse cenário, que parte da nossa essência, né, da essência feminina, vocês precisaram resgatar quando entraram para o ambiente corporativo e para o ambiente eclesiástico, né? Que parte dessa essência feminina vocês precisaram resgatar. Você não é uma mulher de tocar piano. Você prega. E não passa a mão na cabeça ainda por cima. Então, que essência feminina... Vou começar pela Karina. Você é do mundo corporativo, você precisou resgatar nesse ambiente tão cruel, porque tem 2 homens aqui, ou 3, sei lá quantos, eles são cruéis muitas vezes, né? Principalmente nesse ambiente. Né? Se eles puderem, eles pisam. Eles pisam. Tem gente aqui que trabalha nesse ambiente, eu também vim desse ambiente. Eles, se puderem, não são todos, glória a Deus pela maneira com que a gente é tratada dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, mas dentro do ambiente corporativo muitos são. Que essência você precisou resgatar e de que maneira a sua essência feminina teve que aflorar nesse ambiente? No meu processo, eu acho que eu consegui resgatar a hora que eu saí, na verdade, né? Que é essa essência do cuidado, né? Eu acho que da escuta, porque a gente é colocado muito para ação, para fazer, para entregar, para competir, né? E acho que algo, e eu vejo isso florescendo, sim, no mundo corporativo com muitos bons olhos, que é a colaboração, né? Então, eu acho que esse fazer junto, isso é uma coisa minha que eu nunca perdi, né? De nem ter uma competitividade. Então, ambientes muito competitivos eu saía, porque faz mal. Quando eu acordei que não tinha a ver com meus valores, eu falei, não dá. Então, eu acho que essa coisa mais colaborativa, eu acho que isso vem do feminino, e isso tem se falado muito nas organizações. Porque a competitividade, por si só, está matando as pessoas, está exaurindo as pessoas, está burnoutando as pessoas, né? Então, eu acho que a coisa da colaboração, do fazer junto, do vem cá, né? Então, eu fui achando esse meio lugar e no papel de líder, que fui sendo essa líder, né? Mais humano, que aí eu acho que não é nem tanto do feminino, é de um humano para outro humano, né? De um ser humano para outro ser humano, que está convivendo com pessoas que estão em sofrimento, às vezes, ali, que está com dor, né? Que muitas vezes ali não pode falar, não pode se expressar, mas você presta atenção, né? Eu acho que isso é do feminino, sabe? Essa escuta, essa percepção de prestar atenção, de olhar e ver que a pessoa não está muito bem hoje, né? E ir lá e falar, quer tomar um café? Você está bem? Você quer falar?
também o obrigar a falar. Você quer falar? Eu estou vendo que está tudo bem, eu estou aqui. Então, eu acho que isso eu consegui, na última empresa que eu passei, colocar isso em prática. E eu acho que isso é algo que do feminino é muito importante. E saindo, pessoalmente, é a coisa da maternidade mesmo. Agora, de 12 adolescentes, que é um desafio. É aquela montanha-russa lá, que a pastora falou ontem, é viver isso, né, encarar isso. É interessante você falar isso, Karina, porque quando o pastor Sidney me convidou para fazer parte da equipe pastoral, ele falou assim para mim, o Duane, eu sinto que na equipe precisa de um olhar mais sensível, né? De alguém que vai abraçar, vai acolher. E é bem interessante que a gente tem esse olhar, né? Às vezes, a mãe do Fernando Barcelos está aqui, a Cris não está, né? Às vezes, o Fernando, ele é mais... Eu conheço o Fernando desde que ele... Acho que ele tinha 18 anos, eu conheci, quando eu fui ali para a Batista do Morumbi. Então, eu tenho muita aproximação com ele. E, às vezes, eu percebo, ele chega, ele tem dores, ele tem isso, ele tem aquilo, aí eu vou lá na mesa, o que você tem hoje? Então, esse olhar feminino, né, é diferente, né, porque essa percepção é Deus que nos dá, né, essa sensibilidade de olhar, de ver, de abraçar. E quando o pastor Sidney me convidou para a equipe pastoral, ele falou, a gente precisa desse olhar, né, desse aconchego, desse colo. Né? Esses dias eu estava conversando com o pastor Éder, e com as demandas ali, eu sou amiga da esposa dele, e ele abrindo o coração, e aí quando nós tomamos um café, chegou a Cris, acabei de falar do seu marido. Mas bem, quando nós estávamos subindo já a escada, e o pastor Sidney falou, está dando colo para o pastor Éder? Sim. A gente tem essa vontade de abraçar, de acolher. Isso é bem interessante. E você, Érica? Karina falou uma coisa sobre a luta, né? Sobre essa como se fosse uma guerra. E eu vim de uma tradição uma igreja bem tradicional, e por muitos momentos era muito difícil ser eu. Eu falo que eu criei o modo orquídea, uma fase grande da minha vida, porque eu descobri que o que eu falava não importava para as pessoas. Então, o modo orquídea é basicamente, você senta na mesa e faz assim. O quê? Modo orquídea. Modo orquídea. Árvore, diz aqui a gente. E aí eu ficava sorrindo. Só que dentro da minha cabeça aconteciam milhões de coisas. Porque eu estava pensando, eu tinha opiniões, eu queria me falar o que estava acontecendo num determinado momento. Eu falei para Deus, por que o Senhor me deu um cérebro? Se é para eu ser alguém que não expõe o que pensa, para que eu penso? Era só, tem alguma coisa errada nessa equação. Então foi uma luta, porque de alguma forma eu queria que me ouvissem. Eu queria me posicionar. Eu queria ser levada em conta. E esse foi um processo doloroso, por quê? Porque quando eu não era levada em conta, e aí eu entendia que naquele ambiente eu não tinha como lutar, porque eu não ia chegar a lugar nenhum, quem sofria era o meu casamento. Porque quando eu saía da mesa, eu descontava no Antônio. Mas é um absurdo, como que está isso acontecendo? Então, coitado, tinha que comer toda a conversa do meu lado. Coitado, ele não tem nada de coitado, mas era aquilo, só que isso gerava uma tensão na gente. E aí eu vou ser um pouco, talvez, polêmica em relação ao que vocês ouvem do mundo cristão feminino na internet, mas eu não gosto de estar de posicionamento. Como se a gente tivesse que se posicionar para ganhar espaço. O que eu entendi, e aí é óbvio, gente, que tem uma... Eu estava conversando com a Angela, que prega também, falando que tem um crono, gente, tem relógio. Tem coisa que a gente só vai aprender vivendo. E que eu comecei, então, o ministério eu tinha 22 anos. Eu era uma garota tentando provar que eu tinha algum valor no ambiente religioso mega tradicional em que eu não encaixava. E ainda esteticamente, moda, eu só podia usar saia.
por exemplo. Daí eu falava assim, nem brinco, nem saia. Então ninguém me imagina, a pessoa usa unha preta e tatuada hoje, né? Fora da, quer dizer, na época não, mas eu nem a saia eu consegui usar normal. Então eu tinha que achar uma saia que fosse bem estilosa, porque eu não conseguia me encaixar. Só que em alguns momentos essa necessidade de posicionamento era problemática. Então eu sofri muito e fiz gente sofrer comigo, porque eu necessitava me posicionar. Com o tempo, eu aprendi que a minha posição é no Espírito Santo. E eu parei de lutar pelos ambientes para ser ouvida, para entender que eu precisava estar no Senhor. E que o Senhor abriria a porta no tempo certo para que aquilo que eu falasse fizesse sentido. Então, em alguns ambientes eu fui mega criticada, isso me feria. Mas o Senhor foi me dando graça, e aí eu vou falar a partir desse privilégio que a gente tem. Então, Dolly tem, eu tenho, de viver uma igreja que tem muito espaço para a mulher. A gente tem muita voz, não só de púlpito, mas de opinião. Então, bem, graças ao Senhor, porque você tem. E se você não faz parte dessas igrejas e no seu ambiente não tem, não brigue por isso. Esse lugar não é um lugar que a gente conquista no braço. Porque no braço você vai ser ferido e vai ferir. Porque isso, o reino de Deus não é tomado à força. No sentido da briga. Quem luta por nós é o Espírito Santo. O que eu vivi? É que quando eu fui parando de brigar do lado de fora e comecei a orar, o Senhor foi me dando voz a partir de lugares que não era pela minha luta. Então, eu fui me submetendo ao Espírito Santo, e quanto mais eu me submetia ao Espírito Santo, mais o que eu falasse que fosse pouco, aquilo tinha um peso. E o peso da minha voz começou a ser dado pelo Espírito Santo. Então, não era mais porque eu me posicionei, e aí eu tinha uma postura de você vai ter que me ouvir, porque nós estamos no ano X. Né? Eu comecei a ver que o Senhor me dava voz em determinadas mesas. E até momentos que pessoas que eu nunca imaginei que fossem valorizar. Eu fiquei sabendo anos depois da pessoa morrer que você devia ter ouvido mais a Érica. E aí eu falei, olha isso, quando a gente para de lutar com as nossas mãos, o Espírito Santo começa a dar a voz que a gente estava querendo ter, eu me achava muito injustiçada. Como não querem me ouvir? E era orgulho, era ego. Então, inclusive você mencionou a questão de submissão. Eu entendi que o meu maior lugar de submissão é o Espírito Santo. Se eu estiver submissa ao Espírito Santo, eu não tenho problema de me submeter ao meu marido. O problema é que eu estou brigando por um lugar de submissão se eu não me submeti nem ao Senhor. Então, uma mulher que se submete ao Senhor não vai ter problema, você não precisa brigar por um lugar. Nem ministerial, nem corporativo, você vai levar suas lutas ao Senhor, e esse posicionamento não é na força do seu braço, mas é pelo Espírito Santo que vai te dar. E você começa a falar assim, nossa, mas a pessoa está me ouvindo. Nossa, mas agora o que eu falo tem peso. Porque essa luta, enquanto eu tentei lutar, e aí, voltando à sua pergunta da feminilidade, eu entendi que o amor muda tudo. E que colo e aconchego não é fraqueza. Não é porque a gente tem a sensação assim, sabe tudo que ela vai dar é colo? Vai aconchegar, parece, não sei porquê, na nossa mente é como se isso fosse pouco. É como se fosse um serviço de segunda categoria, sabe? Alguém vai dar direção e alguém vai dar... Peraí, isso é mentira do diabo. O Senhor nos capacitou para dar colo com autoridade. Inclusive, dar colo corrigindo. E isso, inclusive, eu queria aproveitar e falar uma coisa que eu falei ontem, e eu acho que não foi legal. E aí eu fiquei pensando. Porque eu falei que as pessoas, se não quisessem Jesus, fossem para o inferno. Eu tenho hoje lugar para corrigir as pessoas, inclusive ser forte, porque eu trabalhei com criar relações de amor. Eu estava falando isso na minha igreja local, com pessoas que me conhecem e sabem o quanto eu trabalho firme no amor. Não corrija sem amor. Não vá confrontar alguém e falar você vai para o inferno, alguém que você nunca se relacionou. Tá? Então, só fazendo um anexo de ontem, porque às vezes fala, eu vou falar que você vai para o inferno. Peraí, eu estava falando por mulheres que caminham comigo, que me escutam, que sabem a minha relação de amor com elas. Então, eu só posso corrigir nesse lugar quando eu criei uma relação de amor. Porque quem ama, corrige. Não corrija sem amor que você vai ferir. Tá? Então, cuidado, eu queria só fazer um adendo de ontem.
Tá joia. Pensando nessa questão de performance, de roupas, maquiagem, e a gente precisa pensar nessa mulher integral que Deus criou com identidade, chamada de Dolly, Érica, Karina, nós temos nome, nós temos a nossa identidade. Pensando sobre isso e tudo que a gente tem visto no nosso dia a dia, mulheres se transformando, mulheres perdendo a sua essência, tanto a essência de dentro, como a essência de fora, de você encontrar pessoas e não as reconhecer. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Sobre corpo, sobre o que Deus criou, como Deus fez cada uma de nós como mulher, uma mais redonda, uma mais avançada na parte posterior, outra mais avançada na parte... Eu não posso falar muito, tem auditório. Vocês já entenderam, né? Como pensar sobre isso, né? Sobre o feminino, como resgatar esse resgate do feminino, não só na essência, mas também na performance física, na nossa tudo, no todo, né? Vocês estão me entendendo? Como pensar isso? Como ser essa mulher sem se machucar? A verdade é essa, sem se machucar. Eu acho que passa pelo que a Érica trouxe de entender e se submeter ao que o Espírito Santo quer. Eu acho que a gente... Eu falo por mim, eu sei o que eu vivi. Eu não tinha teoria teológica, sei lá, mas foi um processo de transformação, né? E hoje eu estava conversando de manhã, eu tive um tempo de mesa com a Edilene, que trabalha em casa, né? A Didi. A Edilene está com a gente há 20 anos. E eu estava falando da Target, falei, ora por mim, que eu vou falar lá hoje, pelo amor de Deus, ora por mim, brinquei com ela. E a gente estava tendo um tempo de mesa no café da manhã mesmo. Ela estava sentada comigo, a gente conversando. E ela se converteu também, né? E ela estava falando, né, como as coisas na casa dela também. Ela sempre foi a mulher forte, a que saía para trabalhar. Nossa, essas histórias, né? E eu falei, poxa, 80% das minhas amigas das empresas vivem esse tipo de relação, que hoje está acontecendo em Montreal, né? Das mulheres saindo para trabalhar, sendo sustento financeiro em casa, né? E os homens ocupando o outro espaço. E o que a gente vê é uma sociedade que está adoecendo também, muito em função disso, eu vejo. Assim, o meu olhar. E os filhos que estão mais largados nos seus celulares e as coisas meio fora de ordem, né? Então, eu acho que, para mim, eu acho que só quando Jesus entra na tua vida e começa a te revelar, porque é um processo, né? Assim, e é de dentro para fora. Você começa a perceber, sentir e ver que não está funcionando, que não é assim, né? Não é na força do braço. E eu acho que tem um processo também da maturidade, né? Não só com o Senhor, mas de vida, né? Eu acho que tem uma fase da vida que a gente ainda está trilhando e mantendo e criando a nossa identidade muito através do olhar externo, né? E do reconhecimento externo e do valor externo, né? E você vai amadurecendo. Eu já estou com 49 anos, né? Depois dos 40, você aperta aquele botão que a gente não pode falar, né? Que a gente está na igreja. Mas aquele botão do eu não ligo muito para as coisas. Você começa a não se importar tanto com que o externo, no sentido de o reconhecimento dos likes, né? Sei lá o quê, está te dizendo o que é valor, né? E você vai começando a entrar em contato com o que é valor para você. E aí eu acho que quando família entra nesse lugar do isso é valor, a tua identidade começa a ser firmada, acho que num lugar mais saudável, Dolly, sabe? Acho que mais, eu diria, equilibrado, porque a gente
está num momento de desequilíbrio, de sociedade, né, de tudo, é bombardeio de mensagem, de desconexão, né, e muita desconexão interna. O mundo rouba a gente diariamente. Então, se você não tem esse tempo intencional, né, porque no meu tem sido de manhã com o Senhor, orar, entregar o dia, e que às vezes a gente não faz, porque está com pressa, porque está correndo, porque está, filho, passou, já foi, o mundo engoliu. Né? Então, eu acho que começa com esse contato com o Senhor, o olho vai mostrando. Né? Ele vai te mandar um vaso, né? vai dar aquela apertada. Então, eu acho que esse fenômeno mais saudável, eu acho que não tem como não vir à luz do que o Senhor vai te mostrando, vai te revelando, mas você tem que estar em conexão. Né? Perfeito. E você, Érica? Eu vou ser um pouco mais estética. Você foi profunda, né? Foi. Eu vou falar um pouco do que é a imagem exterior, que acho que importa muito e que muita gente põe uma cara de que se eu sou uma mulher cristã, eu visto de um jeito, eu tenho essa cara. E parece que a gente tem que cumprir coisas para parecer crente, para que alguém nos identifique como cristã de alguma forma, e tem críticas sobre o que parece. A primeira coisa que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele tem que ser cuidado. Agora, o que é ser cuidado? É muito relativo, porque o cuidado de alguém pode achar que eu sou descuidada. Então, eu acho que primeiro eu preciso entender o que é isso para mim. Eu, por exemplo, a minha experiência eu sempre detestei fazer exercício, eu não gostava, amo comer, então comer e não fazer exercício não é uma combinação que dá muito certo para alguém que tem 78% de italiano no sangue e todo o volume corporal com facilmente se mostra. Então, sempre foi uma situação muito tensa, tipo, eu não fazia. E na pandemia, uma amiga me ligou e falou assim, vamos fazer o exercício online? Falei, como eu gostei muito dela, era uma amizade nova, eu topei pela amizade. E eu faço exercício há 6 anos, de 4 a 5 vezes por semana, online. É como que eu fiz? 1 horinha, que eu separo do dia. Meia hora é bate-papo, real, sem bate-papo. A gente liga, faz um FaceTime, onde eu estiver no mundo, onde ela estiver no mundo, há que acordar mais cedo, tipo, o fuso que está mais para trás, é o horário que a gente organiza, meia hora de bate-papo, assim, e aí, tudo bem? Você foi no whatever, qualquer coisa. E aí, agora a gente tem que treinar. Aí a gente dá um play no Zoom, compartilha a tela e faz onde tiver, com o que tiver. Se tiver na academia, beleza, se não tiver. Entendi que um cuidado do meu corpo, que honra a Deus também é fazer exercício, gente. E eu quero ser uma valinha, uma vovó saudável. Então, eu não entendi que era. E olha, mas isso não aconteceu só de uma questão estética ou de saúde. Eu um dia estava com uma nova convertida, que sempre foi de cuidado. Ela estava conhecendo Jesus naquele momento. Eu tive o privilégio de caminhar com ela no começo. E eu literalmente estava caminhando e reclamando. Eu não gosto de fazer exercício. Aí ela virou para mim e falou assim, posso falar uma coisa? Você está me ajudando a cuidar da minha vida espiritual, mas você precisa cuidar do seu corpo também. Tome. Eu falei, opa, porque a gente acha que porque a gente está orando, jejuando, fazendo disciplina espiritual, o corpo não precisa, precisa. Corpo precisa, mente precisa, o espírito precisa, nós somos seres integrais. Aí a gente vai para um passo maior, que é a expressão externa do que está acontecendo dentro. Então, quando eu me cuido, e esses dias até repostei uma consultora, que é amiga minha de moda, e ela falou sobre isso, e aí não estou falando nada de questão de cristã, era um evento de tendências, e ela estava falando que nos primeiros milissegundos de uma interação pessoal, a pessoa lê você e tem uma bom, se é psicóloga e trabalha com isso, é real. Não são segundos, são milissegundos. Ela bateu o olho, ela leu você. E aí eu entendi que a forma como eu me apresento precisa estar de acordo com o que eu tenho dentro. Então eu descobri que eu preciso me adequar, e aí a gente fala de adequação de moda, de estética total, para que a pessoa esteja aberta para ouvir o que eu tenho dentro para falar.
E isso sim demanda a forma como eu me visto, a forma como eu me cuido. Se eu vou usar botox, se eu vou usar colágeno ou se eu não vou. Porque o que eu escolher fazer vai comunicar algo. E aí a medida é o Espírito Santo. A medida do quanto isso vai ser, é o Espírito Santo vai te fazer. Eu não vou julgar se você pôs preenchimento demais. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não despersonalizar e falar, Deus, você errou aqui no meu layout e eu vou mudar tudo. Então, cuidado com os exageros, medindo alguém que você não é. Agora, você precisa pensar que quando a pessoa te olha, precisa ter uma conexão. Então, é óbvio que eu preciso me adequar. Eu lembro que na pandemia eu fui convidada para falar em algumas coisas online e uma irmã hispana no mundo latino me convidou. E eu estava acostumada a falar com as minhas mulheres do Vida Coffee, de Winter Garden, gente, que é o Alphaville de Orlando. Tá? Então, tem essa cara aqui, esteticamente muito parecida. E eu lembro que eu me arrumei, mas eu era online, e aí eu sentei. Quando começaram a abrir as telas, eu comecei a ver o fundo da imagem das irmãs. Eram centenas de mulheres na América Latina toda. E eu comecei a ver o fundo da parede das casas. E aí, eu falei, opa, eu preciso cuidar. Eu disfarçadamente troquei o brinco, eu cuidei com a camiseta, e eu comecei a entender que esteticamente eu precisava ter cuidado, porque aquela mulher precisava achar que eu comunico com ela. Porque senão, se eu tivesse uma cara que não tivesse nada a ver com ela, ela ia falar, cara, não tenho que ouvir essa mulher, ela não fala comigo. Então, até hoje, eu sim me cuido, uma vez por ano faço um botox, um cuidado, cuidadoso, porque eu falo, a pessoa, o que eu tenho dentro precisa ser comunicado do lado de fora, de forma que não afaste ninguém. Essa medida, ela acontece no joelho e na comunhão de quem anda perto. Então, tem alguém que fala, irmã, você está exagerando. Ou, querida, vamos cuidar, eu vou com você. Não critique alguém. Tá? Aliás, críticas são particulares, elogios públicos. Guarda isso. Então, fala, vamos lá, você está se cuidando? Estou preocupada? Vamos lá, vamos caminhar comigo, vamos fazer. Então, nós precisamos cuidar da imagem. Você tem algo para comunicar. É assim, não é? No mercado corporativo também? Queria só fazer uma adendo quando você fala de treinar. Eu conheci o Márcio na academia. Então, mulheres solteiras, a academia também é um lugar que pode ser próspero, né? Mas só fazendo um adendo, e acho que essa é uma luta, legal você trazer isso, Érica, porque também é uma luta pessoal, né? Assim, eu com 49 anos, eu começo a entrar em contato com menos colágeno, né? Com o declínio, e isso é momento de crise também, né? Então, enquanto a gente busca esse equilíbrio, né? Mas vão para academia, meninas. Só cuidado com a roupa que você vai para academia, porque você está comunicando também, tá? Pelo amor de Deus. Isso aí é verdade, né? Tanto para academia como para a igreja, viu? Exato, para tudo, né? Lembra? Está comunicando. Ah, mas a culpa é dele, querida, você comunicou, né? Isso é bem interessante, né? Essa fala da Érica, porque às vezes a gente sem perceber, você está ditando moda para alguma pessoa, para algumas pessoas. Né? As pessoas também vão começar nossa, mas aquela roupa ali que a Dolly usa, que a Karina usa, que a Érica usa, é legal. E você está identificando pessoas com seu modo, sua maneira de se vestir. Tem uma senhora aqui na igreja, ela ajuda aqui no bazar, e ela estava bem, assim, a gente vem tratando dela, ela está na psicóloga, ela está fazendo exercício, mas ela estava bem... Fora de forma. Não fora de forma, mas assim, com a autoestima muito baixa. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, a gente precisa cortar esse cabelo. E aí, será? Eu vou te levar no mesmo lugar. Que eu corto o meu cabelo e você vai pintar o seu cabelo. Eu trouxe uns brincos para ela. E ela cortou o cabelo. E se vocês verem ela hoje, vocês vão passar ali no bazar.
Fala, a Dori me falou de você. Ela chama Rosa. É outra mulher que está aqui, pode falar disso. É outra mulher, um cabelo cortadinho, usando brincos, maquiagem, fez a sobrancelha. Outra mulher. Ela precisava de alguém do lado dela e falar, olha, vem aqui que eu vou te ajudar. E a gente inspira. Falar nisso, me veio, né? Assim, eu treino bastante. Eu sou diferente. Eu gosto, conheci, não foi à toa. Eu gosto de treinar. Eu tenho o privilégio de gostar. Agora eu gosto, tá? Mas eu treino com um grupo de mulheres. A gente bate papo, é uma delícia. A gente tem um personal engraçadíssimo, né? E ele filma, né? Então, o Instagram, quem entrar no Instagram, que nem minha mãe falou assim, você só vai para academia, é só isso que você faz. Aí, Renata, é só isso que eu posso, porque o treinador, ele posta. Eu comecei a receber mensagens de amigas, porque meu Instagram é fechado, dizendo, cara, você está me inspirando. Eu voltei a treinar. Então, a gente inspira, a gente não só comunica, mas a gente inspira, às vezes sem saber. Eu fiquei sabendo que algumas falaram, cara, você está me inspirando. Minhas amigas da minha faixa etária, 50 né? Que tinham parado de treinar, falando, você está me inspirando. Porque veio os músculos, né? Ó, esse braço, esse arte, né? Fala, isso aí, colágeno, vamos lá. E outra coisa, quando a gente é integral, isso dá fruto em todos os lugares. Então, vai dar no meu casamento, gente. Não é brincadeira. Aliás, os homens estão aqui, vocês vão ouvir a nossa conversa. Seja intencional na sua vida sexual, seja intencional no se cuidar do que também agrada ao outro, o que agrada ao seu marido. Para com essa história que é para mim, é só para mim, mas é para o meu marido sim. Isso é de Deus. Isso foi feito para fazer, eu não preciso brigar. Tenha prazer nas coisas. Érica, nós vamos falar disso amanhã. Desculpa. Para sermos felizes. E aí nós não vamos deixar os homens entrar. Bom, vê que é o marido, tá prestigiando. Amanhã, gente, você é a sua amiga. Amanhã você não está convidada. Vou cortar a internet, aí a gente vai falar tudo que a gente quiser. Nós já estamos caminhando para o final, nosso tempo foi encurtado, mas eu queria que vocês dessem uma palavra final para esse auditório. Quanto a esse movimento que a gente está vendo, né? Esse movimento feminino. Claro, ele está começando a ficar menos tenso, mais equilibrado, eu vejo isso. Mas mesmo assim, aqui tem um grupo de meninas, de mulheres mais jovens. Eu queria que vocês dessem essa palavra para elas, de essência e graça, para longevidade. Começa com a pastora, manda ver. Não brigue por lugares que você não precisa brigar. Viva com intensidade no Senhor. E assim, eu vou ser chata, porque para mim de novo, é sempre a mesma coisa. A minha filha fala assim, mãe, eu já sei até o que você vai falar nos lugares. Eu falei, sabe? Porque é isso, gente, vai orar. Vai orar, pede direção do Senhor para tudo. Isso não é religiosidade, isso é intimidade. Então, vai orar para entender, Senhor, eu preciso de força, eu não tenho força para treinar. Às vezes eu não quero me arrumar. Se arrume. Não tenho, mas eu não estou fazendo só para mim. É tudo para mim, não é só para você. Se você fizer tudo para você, você vai virar uma egoísta, chata, arrogante, briguenta, rixosa. Não foi isso que Deus chamou a gente para viver. Então, viva tão perto de Jesus, que a expressão da vida de Jesus na sua vida prática, seja na escola, seja no trabalho, seja no ministério, seja na maternidade, independente de onde o Senhor te chamou agora, com plenitude. Então, seja você, mas sem um sou eu. Se você tiver que bater no peito, você tem que voltar a orar. Que quando a gente tem que bater no peito, a gente está fazendo na nossa força. Então, assim, seja quem você é, você não precisa provar para ninguém. Mas lembre, isso começa em casa. Se você é mãe de menina, ensine as suas meninas a amarem ao Senhor e serem mulheres tementes a Deus, Tito 2, né? Que a gente precisa, mas dê atenção para o seu marido, vive a integridade da sua feminilidade a partir de casa, porque se você for fazer do lado de fora o que não é verdade em casa, isso é mentiroso, e aí vai virar uma coisa pesada. Seja completamente feminina do jeito que você é, talvez de bota ou talvez de salto, e não julga a irmãzinha que vai diferente. Se for de bota, minha bota não quer dizer... Hoje eu tô no estilo... no estilo da rock and roll. Hoje... Eu tenho várias versões. Tem dia que eu tô mais menininha, mas... Marita fala assim, você vai andar de moto? Eu tô de bota tratorada.
Assim, não sei se eu tenho muito o que dizer, não me sinto nem muito nesse lugar proprietário, né, de dar conselhos, né, mas eu acho que eu gosto disso quando a Érica fala da autenticidade, né. A minha consultoria a chama Consane, que é meu sobrenome, Desenvolvimento da Autenticidade Humana. Porque tem muito a ver com esse lugar de ser você mesmo. E eu acho que, quando a Érica fala, ecoa aqui. E eu acho que a gente tem que buscar esse lugar da essência, né? E não buscando o reconhecimento externo, né? Que está tão deturpado, que está tão maluco, né? Então, eu acho que esse mergulho interno, e o mergulho interno não egóico, não do ego, não para satisfazer, mas esse mergulho interno da humildade e de mostrar o que Deus tem a cada uma de vocês, né? Que vocês são únicas, preciosas, né? Que somos, cada um aqui é único, singular, não existe ninguém igual a ninguém, né? É achar esse lugar da expressão mímica, aonde quer que eu esteja, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Só para falar uma última coisa, lembre que o melhor elogio que a gente vai ter vai ser quando a gente chegar na frente de Jesus e ele falar assim, good job. Não é um like, não é uma aprovação, é o Senhor falar que você fez bem. Então, às vezes, você não vai receber like por causa dessa foto que não estava combinando ou o que você quiser, mas você vai ter do Senhor e isso é o que importa. Obrigada, meninas. Espero que vocês tenham aproveitado.